Olá, tudo bom? Eu estou aqui assim, em estado de graça. Eu tive a sorte esse mês, o mês passado e esse, de ler livros esplêndidos. E interessante é que eu nunca fui uma pessoa muito interessada em biografias ou autobiografias. Eu sempre deixei isso passar, preferia outro tipo de literatura. Mas estou descobrindo que é um viés maravilhoso. Primeiro, eu tive a sorte incrível de encontrar Elias Canetti e a sua autobiografia em 3 volumes: A Língua Absolvida, Uma Luz em Meu Ouvido e O Jogo dos Olhos. Maravilhoso. Mas aí peguei a autobiografia de Isaac Bashev Singer. Ele escreveu esse livro num período da vida dele que foi dos 18, 19 anos dele até os 30 anos, o que eu lamentei muito, porque eu queria ficar sabendo mais e mais e mais e mais. Ele foi um prêmio Nobel, ele ganhou o prêmio Nobel de 1978, não é? E ele publicou em 1984 esse livro de memórias. Mas que memórias! Você é uma aula de história, em primeiro lugar. Os de Elias Canetti se passam em Viena, na Bulgária e em Viena, durante aquele período da Primeira Guerra Mundial e da Segunda. E o Elias todo o período, ele é mais jovem do que o Elias Canetti, era mais jovem, né? É todo o período que enfoca o começo do hitlerismo na Polônia. Então você tem uma visão extraordinária da vida dos judeus na Polônia, todo o sofrimento inerente à raça. Vocês sabem que normalmente é uma raça que sofre processos de rejeição, sofre racismo, sofre uma porção de coisa. Mas a história contada por ele é uma história que vai além dos pontos históricos, além das questões políticas, porque ele é um escritor iniciante com todo o sofrimento inerente ao escritor que está gestando suas obras. A cabeça dele tem ocasiões que ele tem a impressão que está ficando louco, está enlouquecendo de tantas ideias. E ao mesmo tempo, quando ele tentava colocar essas ideias no papel, nunca o satisfaziam. Havia sempre aquela sensação incômoda de que ele poderia ter feito melhor, ter escrito melhor, não é? E o seu primeiro livro é Satran Gorai, e ele consegue a publicação. Mas o mais interessante sobre Isaac Singer era as mulheres na vida dele. Olha esse velhinho com essa cara assim, pois ele era uma pessoa que vivia realmente metido em programas com mulheres, e teve várias mulheres na vida dele, e elas foram importantíssimas na vida dele. Morava em pensão, de uma pobreza extrema. Ele descreve aqui uma casa de praia onde ele ficou com uma das amigas dele, que à noite os ratos e as baratas saíam pelos corredores e a namorada pulava, gritava, era aquela confusão toda. E ele se mete assim em várias encrencas, ele não era fiel a ninguém. Mas o mais importante também na autobiografia de Isaac são as suas dúvidas acerca de Deus. Eu marquei aqui várias passagens. Essa aqui é muito interessante. Eu disse a mim mesmo: acredito em Deus,
tenho medo dele, mas não o posso amar, nem de todo o coração e alma, como recomenda a Torá, nem com o amor intelectual que Spinoza exige. Tudo o que posso fazer é tratar pessoas e animais de maneira que considero adequada no máximo de meus limites. Pode-se dizer que eu criar a minha própria base de uma ética, não uma ética religiosa ou social, mas uma ética de protesto. E ele vai percorrer esses anos que os separam dos 30, portanto, dos 18, 19, 20 até os 30, com essas dúvidas que se tornam cada vez mais profundas. Ele faz um juramento de nunca se casar, mas não sei se ele quebra esse juramento depois. E aqui tem uma passagem engraçadíssima, eu ainda não terminei totalmente, faltam acho que 4 páginas, 5, em que ele vai ao Canadá, mas ele vai escondido para conseguir um documento para o visto dele de permanência nos Estados Unidos, porque aos 30 anos, antes de completar 30 anos, ele sai da Polônia e vai para os Estados Unidos, onde já estava seu irmão. E assim escapou de ser dizimado pelas hordas nazistas. Mas essa viagem dele, que ele faz junto com uma amiga, as mulheres caíam por ele como frutas maduras do pé. É interessantíssimo. Ele disse que tinha o cabelo vermelho, os olhos azuis brilhantes e tal, mas que era feio, magrelo, branco. Bom, vai ver que ele está diminuindo o charme dele, né? E nessa viagem eles vivem peripécias engraçadíssimas, mas ele tem, em todos esses anos aqui, ele tem uma pulsão pela morte. Ele achava que qualquer problema que ele tivesse, ele resolvia se suicidando. Então ele escolhe diversos modos de suicídio, locais, etc. Então, quando a situação está horrível, ele faz assim, mas eu sou um morto. Eu sou um morto. Os mortos é que estão vivos, então eu posso me matar. Entre outras reflexões profundas sobre esse assunto. Vou ver se eu encontro mais algum trecho aqui. Frequentemente eu fantasiava sobre escrever um romance no qual o herói amasse ao mesmo tempo uma porção de mulheres. Como os orientais tivessem permissão de praticar a poligamia e manter haréns, os europeus podiam fazer a mesma coisa. Monogamia era uma lei estabelecida por legisladores, não pela natureza. Mas um artista devia ser fiel à natureza humana, ao menos em suas descrições, não importava o quanto fossem ferozes, injustas e insanas. Super recomendo a vocês. Aliás, quando eu mostrei no meu feed que estava lendo esse livro, várias queridas e queridos disseram: você vai amar, você vai adorar, mas eu não pensei que fosse amar tanto. Então, minha recomendação é: comecem por biografias, autobiografias e vamos nos divertir, porque a vida dele pode ser sido tudo menos tediosa. Embora ele fosse tímido de doer, menos com as mulheres, hein? Menos com as mulheres. E ele fosse também uma pessoa com a tendência profunda à solidão e ao isolamento. Inclusive com os próprios parentes, com o irmão, com tudo. Então, é um livrinho de bolso, mas as fontes foram relativamente confortáveis para a leitura e eu super recomendo para vocês. Tchau!